único que tomou iniciativa para consultar o Supremo até agora foi o Cláudio Castro do Rio, né? Os outros dois ainda não se manifestaram publicamente. Agora, eu queria aproveitar, professor Coro, para discutir um pouco o papel do ministro Luiz Fux nessa história. Ele era punitivista na época da Lava Jato e agora virou garantista, né? Ele foi o único voto que contrariou o relator Alexandre de Moraes. Em 2018, ele proibiu o então candidato Lula, que estava preso, de dar entrevista na prisão. Agora defende a liberdade de expressão do Bolsonaro. Virou ídolo dos bolsonaristas, né? PL, mulher da Michele, chama o Fux de facho de luz. O Deltan Dallagnol já disse que em Fux we trust. Em Fux nós acreditamos. Desculpa a minha pronúncia. Com esse figurino, qual o papel que você imagina do Fux daqui para frente no processo do golpe? Porque ele deu uma pista clara e que ele vai defender o Bolsonaro daqui para frente abertamente. Couto, o que eu posso te dizer, olhando para a atuação do ministro Fux, é que, em primeiro lugar, nós sabemos todos disso, né? O Supremo é um tribunal colegiado. As pessoas divirjam, isso faz parte. As pessoas não concordem, isso faz parte. Ainda mais em processo penal, é mais do que natural, é até desejável que o réu possa encontrar algum tipo de eco com alguma das suas teses. Então, o simples fato de ele divergir não necessariamente vai apontar em algum lado. E, da mesma forma, é natural que aqueles que divergem sejam tomados, né, emblematicamente pelo acusado como os grandes arautos da defesa dos direitos fundamentais. O ministro Cássio Nunes, por exemplo, o ministro André Mendonça, por exemplo, eles foram efetivamente nomeados pelo Bolsonaro, então sempre que houver uma discussão envolvendo o Bolsonaro em que eles participem, é natural que eles, de antemão, sejam essas pessoas. O ministro Fux foi posteriormente, foi no momento em que ele começou a decidir de maneira mais favorável para as defesas. Então, hoje nós temos na turma um ministro que se alinha às teses. Isso começou com aquela investigação, com aquela ação penal envolvendo, né, uma das pessoas envolvidas no Rio de Janeiro, com a questão da pichação com batom. Ali se viu que o Fux poderia ter algum tipo de reverberação. É um pouco natural que o réu ele vá à imprensa e comece a elogiar o ministro que pensa da forma como ele pensa. Agora, nós continuamos com uma turma que tem uma maioria muito clara, que está se formando contrariamente ao Bolsonaro. Mas é sempre importante haver a divergência, até mesmo para dar maior legitimidade para esse processo. Coach, agora, um outro ponto que eu quero destacar, e você lembrou muito bem, né? O ministro Fux, ele suspendeu a decisão do ministro Lewandowski, que havia autorizado a entrevista que o Lula daria à Folha e a outros órgãos de imprensa, lá quando ele estava preso, cumprindo sentença por conta da Lava Jato. E aí existe uma semelhança e uma diferença nesses casos. A semelhança nesses casos é que nos dois casos nós estamos falando de figuras públicas de amplíssimo conhecimento da população, tem interesse público evidente na população de ouvi-las e uma decisão judicial impedindo que essas pessoas sejam consultadas por órgãos de imprensa que queiram efetivamente consultá-las e ouvi-las. Isso é um problema, isso é uma dificuldade, isso é uma tensão que acontece com a liberdade de imprensa, com a liberdade de expressão. A gente não pode tomar isso de maneira muito simples, muito singela. Mas tem duas diferenças aqui importantes. A primeira, a favor da decisão do ministro Fux, digamos assim, é que o presidente Lula, na época, estava cumprindo pena de prisão, ele estava em restrição total da sua liberdade e haveria uma justificativa para dizer, olha, o preso não tem direito a dar entrevista. O Bolsonaro não está preso. Ele está limitado, sim, em relação a falar, a aparecer em redes sociais, mas ele não está preso, então, a princípio, nós temos um tensionamento aqui que justificaria uma posição menos restritiva, ou seja, de permitir ele eventualmente dar entrevista, já que preso ele não está. Então, tem essa diferença, que é uma diferença, digamos assim, em algum grau favorável ao posicionamento do ministro Fux. Tem uma diferença que tensiona com a decisão, ou com o voto do ministro Fux, que é o fato de que os crimes imputados ao ex-presidente Lula não tinham nada a ver com o uso das redes sociais, com o uso de entrevistas, com o uso da comunicação.
presidente Lula era acusado, havia sido condenado por crimes envolvendo corrupção, isso não tem nada a ver com dar entrevista. Aqui, as investigações que se voltam contra o Bolsonaro têm diretamente a ver com a forma como ele usa as redes sociais, de certa forma, para veicular as suas ameaças, né? Essa é a tese que o Supremo parece ter encampado, a lógica de que ele usa as suas entrevistas para dizer ou eu sou julgado de determinada forma ou os Estados Unidos vão fazer alguma coisa contra os ministros do Supremo. E aí, isso legitima as restrições que foram impostas pelo Supremo e, portanto, isso fica em contraste com a decisão do ministro Fux. Agora, as diferenças podem ser suficientes para o ministro entender diferentemente, assim como as circunstâncias do caso podem influenciar, sim, nessa divergência de entendimento que o ministro Fux é minoritário na primeira turma e que hoje se encaminha no sentido de convalidar as decisões e entendimentos do ministro Alexandre de Moraes. O coach mencionou agora há pouco a postagem feita na página do PL Mulher. A gente tem o Wall Flash que traz esse destaque, vamos dar uma olhada aí. PL Mulher, presidido por Michele Bolsonaro, chama Fux de facho de luz depois do voto do ministro. Vamos dar uma olhada. O ministro votou contra a imposição de tornozeleira eletrônica e outras medidas cautelares ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí está o post feito ali em cima, né? Fux está sendo um facho de lux no STF. A postagem feita, portanto, mencionada pelo Couto e comentada agora pelo Corbo.